O juízo milenar. O juízo milenar justamente acontece depois do juízo celeste. É, na verdade, a ratificação do juízo que está acontecendo agora. Desde 1844, iniciou-se o juízo dos mortos e vivos. Dele, ninguém escapa. Todos estarão lá. Os que viveram no passado estão mortos e nós, os vivos, hemos de encontrar o nosso Deus e prestar contas. Deus de amor ou Deus de justiça? A Bíblia diz que na segunda vinda de Jesus, tanto os santos que estiverem vivos, quanto os que forem ressuscitados, encontrarão o Senhor nos ares. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Todos os santos serão levados ao céu para habitar nas moradas celestiais que Ele mesmo lhes preparou. A Bíblia diz lá em João, capítulo 14, versículos 1 a 13. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na minha casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Somente no final do milênio, a nova Jerusalém descerá a esta terra e se tornará o lar eterno dos santos, como confirma Apocalipse, capítulo 21, 1 a 3 e 9 a 11. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus o mesmo estará com eles. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos dos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostra-te-ei a noiva e esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Assim, durante o milênio, enquanto esta terra permanece desolada, os santos reinarão com Cristo no céu. Nós vamos ler Jeremias, capítulo 4, 23, seguido depois de Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Todo o processo de juízo tem por objetivo justificar o caráter de Deus contra as acusações de Satanás de que Deus é injusto no modo de tratar as suas criaturas. Confirmar a imparcialidade da recompensa dos justos e, claro, demonstrar a justiça do castigo dos ímpios. Também dissipar todas as dúvidas que pudessem levar a outra rebelião no universo. No juízo investigativo pré-advento dos justos, somente as hostes celestiais estão envolvidas. Vamos ler Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Continuei olhando,
e foram postos nos tronos. E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Mas durante o juízo milenar dos ímpios e dos anjos caídos, os próprios santos também participarão. O juízo investigativo pré-advento começou em 1844, quando foram postos os tronos, foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros, conforme foi escrito em Daniel 7, 9 a 10, que foi lido. O juízo milenar, no entanto, começará depois que os santos forem levados para o céu e se sentarem em tronos, e o juízo for confiado a eles. E então, mais uma vez, os livros celestiais serão abertos e os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que estiver escrito nos livros. Vamos ler mais uma vez? Apocalipse, capítulo 20, 4 e 12. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 12. Vi também os mortos e grandes e pequenos, postos de pé diante do trono, e então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esse processo oferece uma oportunidade para os santos avaliarem os registros celestiais e verem o tratamento justo de Deus em todos os casos. Ele não apenas recompensa todos os seres humanos segundo o que merecem, com base em suas próprias decisões, mas também explica por que faz isso. É importante nós termos em mente o porquê nós participaremos desse julgamento, a revisão do julgamento. No programa anterior nós explicamos que o sistema penal brasileiro ele adota uma forma de agir semelhante à de Deus, porque nos crimes de morte, de homicídio, tentativas de homicídio, escorre um tribunal maior, mais alto em sua autoridade do que um próprio juiz titular, porque o juiz titular vai apenas conduzir o processo na sua fase inicial. Então, percebendo que está tudo completo, que há provas, que a situação do crime ou da tentativa do homicídio está ali demonstrada, ele tece a sentença de pronúncia e para por ali. Mas a sentença e o julgamento final vai ser dos jurados. E isso é o que você vai ser lá no céu, se você estiver entre os santos. Qual a importância, então, para nós percebermos isso? Nós temos hoje o juízo sendo feito nos céus pelos santos dos céus. Lá os seres de outros mundos, junto com os anciãos, com aqueles que já foram da terra, com aquelas pessoas, com Cristo, com Deus, está sendo feito o julgamento teu, meu, iniciando pelos mortos e partindo até nossos dias, os últimos dias, pelo nosso julgamento. Agora mesmo você pode estar passando seu nome para o julgamento celeste, mas depois nós vamos subir e vamos verificar os registros, porque hoje o universo inteiro testemunha a justiça do julgamento de Deus, mas nós vamos revisar isso para que o mal não tenha mais espaço no universo. Você, eu, os anjos, os seres de outros mundos, todos testemunharemos contra Satanás, que diz que Deus é injusto, é um déspota. Amanhã falaremos mais sobre isso. E agora mesmo posso relembrar, para terminar o programa, 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Não sabeis, vós que nos santos, não de julgar o mundo, mas o mundo deve ser julgado por vós. Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
vez nós que havemos de julgar os santos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Fazemos então uma ponte entre toda a Bíblia para chegar ao cume. Se o Gênesis diz que Deus atuou na nossa salvação, Ele prometeu esmagar a cabeça da serpente e Ele o fez no Calvário. E agora o juízo, o Deus de amor, se reveste da justiça e vem para fazer a tal justiça. E nós estaremos lá. Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É isso que vamos fazer no céu. Depois voltamos para cá como habitantes do planeta reformado. Então, durante 1000 anos, o restante dos mortos não voltou à vida até completarem os 1000 anos. Então, os mortos que estão sendo julgados e condenados, dali 1000 anos depois da nossa confirmação do julgamento, encontrarão o desiderato da sua sentença. Então, esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Repetindo, sacerdotes testemunhando da justiça de Cristo no universo. Experimentamos a dor do pecado, o contato íntimo com o mal, com Satanás, com o diabo que nos atormentou, nos castigou e nos seduziu. Mas agora nós temos no Redentor o nosso grande Salvador e vamos louvá-lo para sempre, conforme está no versos 11 a 13, também do mesmo capítulo. Aqui lemos: depois de um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outros livros foi aberto e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos seus livros. Portanto, a salvação vem pela graça, é confirmada pela fé, e nós somos justificados por Cristo para uma vida em santidade, para que seremos julgados pelos frutos que damos aqui na terra. Pelos frutos conhecereis, e os frutos são as obras daqueles que servem a Deus. Deus te abençoe. Você está assistindo, vê e entende, para você ver, curtir, compartilhar e seguir. Vamos orar. Pai querido, nós estamos todos harmonicamente te adorando ao estudar a tua palavra. Estamos conscientes do teu amor e também do teu juízo, da tua justiça, que é a justiça do eterno. Por isso, prepara-nos, dá-nos força, aumenta a nossa fé e também a nossa intimidade contigo, para que possamos seguir no teu caminho, que eu peço para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Venha,